Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de história grega. Hoje a gente vai começar na Primeira Guerra do Peloponeso, né? Agora realmente Esparta vai lutar contra Atenas, né? Até agora eles estavam só fazendo aliança um contra os outros, e tal, mas agora vai começar a, a guerra mesmo. Na verdade, eu acho que não vai ser nesse vídeo, acho que vai ser no próximo, mas vai ficar assim por enquanto. Então lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e se puder ajudar a gente no Tipa.ai, eu agradeço. Vamos lá. Então, Atenas, sobretudo, aqui o livro, né, o autor fala sobre Atenas, né, mas vai ter essa guerra entre Esparta e Atenas e, e eles estavam, né, até algumas décadas atrás, em guerra com a Pérsia. Então, para ter uma guerra, por exemplo, de Atenas contra Esparta, né, seria interessante a Pérsia não te atrapalhar no meio tempo, né? Então eles precisavam fazer paz com a Pérsia. Então, ah, ah, Argos, que é uma das cidades com as quais Atenas se aliou, né, já tinha umas relações boas com a Pérsia, né? Eles até ficaram neutros, tipo, não ajudaram os gregos contra a Pérsia, né? Então, isso também meio que ajudou, foi tipo um amigo em comum ali para pedir ajuda da Pérsia, né? E Argos também, como ela está no Peloponeso, e ela era uma cidade meio que inimiga, bastante inimiga de Esparta, porque eram duas cidades dórias, né? E então meio que Argos era tipo a irmã mais velha assim de Esparta e Esparta acabou tomando o lugar dela. Então tem essa rixa, né, de que Argos deveria ser a verdadeira cidade, tipo líder assim dos dórios e que ela era tipo a mais antiga, então ela que tinha que mandar e não Esparta, né? Então ela vai e ela tá ali do lado, né? Então, como ela tá agora em aliança contra Atenas e tudo indica que vai ter uma guerra contra Esparta, eles vão ser os primeiros a receber o exército espartano. Então, eles falaram, vamos pedir ver se a Pérsia não ajuda a gente, dá um dinheiro e tal, porque já que a gente já era aliado da Pérsia, né? E Esparta foi um inimigo de, da Pérsia, né? Então, tanto Atenas quanto Argos vão enviar embaixadas, né, quer dizer, comitivas, né, para discutir com o imperador na cidade de Susa. Eu não sei se Susa era meio que a capital do império. Eu acho que, na verdade, o imperador agora é Artaxerxes, que era o filho de Xerxes, né, porque o Xerxes morreu no meio tempo. E, na verdade, os persas tinham uma corte ambulante. Então, eles iam para tal região. Tinha meio. Na verdade, a capital mesmo, lembrei, era Persépolis, né? Ou tinha uma outra lá também, mas eles meio que iam de cidade em cidade, tipo, passava tipo tanto tempo em tal região, pegava os impostos, aí ia para outro lugar, né? Então eles iam meio que administrando o império assim. Mesmo se eu não me engano, isso era comum em muitos reinos, né? Em muitos lugares o rei ia sempre, né, andando, porque assim ele estava sempre fiscalizando um território, né? Aí quando acabava, né, ele podia voltar pro primeiro de novo, porque já era tempo de ver o que estava acontecendo no primeiro território, né? Então os dois enviaram embaixadas para Susa, né? E o Ataxerxes recebeu muito bem os argivos, né? O pessoal de Argos, acho que deu um dinheiro para eles, alguma coisa assim. Mas com os atenienses ele não foi tão legal. Ele, tipo, beleza, podemos fazer paz, mas os termos que ele exigiam não eram bons para Atenas. Os líderes atenienses não iam conseguir aprovar isso na assembleia, né? Então o autor fala assim, isso é o autor falando, por isso que eu coloquei entre aspas, né? O mínimo que o rei da Pérsia deve ter pedido, então é meio que uma conjectura, né? Era o reconhecimento do seu direito ao tributo das cidades gregas da Ásia Menor. Mas as glórias do Eurimedon, que foi uma dessas últimas vitórias contra a Pérsia, né? As glórias de Eurimedon estavam muito frescas na memória dos cidadãos atenienses para que um estadista responsável pudesse aconselhar a concessão dessa exigência. Então, eles precisavam fazer esse acordo com a Pérsia, mas a Assembleia não ia gostar. Ia falar, não, mas a gente já venceu eles, tipo, por que a gente tem que fazer aliança com eles, né? Mas precisava, porque senão os persas podem atrapalhar a guerra contra Esparta, né? Então, ele fala assim, os líderes democráticos, porque agora é o Partido Democrático que está em Atenas, né, que está no poder, os líderes democráticos, portanto, se viram confrontados com a possibilidade de uma guerra nos dois lados do Egeu ao mesmo tempo. Aí, a cidade de Mégara, né, porque tipo, não dá para você parar tudo, né, enquanto você está fazendo
essa visita à Pérsia, né? Então a cidade de Mégara estava em conflito com Corinto e se colocou sob a proteção de Atenas. Essa aliança permitiu a Atenas o domínio sobre a passagem do Monte Geranéa, tornando uma invasão da Ática por esse caminho impraticável, e concedeu a Atenas um porto aliado no Golfo de Corinto. O custo dessa aliança foi a inimizade indelével com Corinto. Aí assim, tipo, essa parte do monte faz sentido, porque esse não é exatamente no Estreito de Corinto, mas tem um, imagina, para você passar do Peloponeso para Ática, né, para chegar em Atenas, ali no lugar do meio do caminho, esse monte Geraneia é tipo bem importante, então ajuda a defender bem. Essa questão de um porto no Golfo de Corinto, porque tipo é muito do lado. Na verdade, Mégara tá tipo bem do lado de Corinto, né? Mas ok, é tipo um porto aliado, uma cidade que pode te ajudar, né? Já é mais fácil, eu acho que do que andar até lá, pode ser. Aí, a cidade de Egina, que tá tipo bem do lado de Atenas também, mas que é uma ilha, né? A gente lembra que a gente já falou de um conflito anterior com Egina, né? Ali, inclusive entre as duas guerras com os persas, né? Então, após alguns conflitos menores, que não tem muita importância para a gente, mas Egina se alia ao Peloponeso, pois o Império Ateniense era um concorrente no comércio dessa cidade. Então, Egina fazia muito comércio. Acho que aqui eu errei, acho que aqui é a leste do Istmo, que a Egina está tipo ao leste do Istmo. Ao oeste é Argos, desculpa, é Corinto. Então, com o apoio dos eginenses, uma larga frota peloponésia, eu não lembro agora se esse Peloponeso é o nome certo, mas é uma larga frota do Peloponeso foi colocada no Golfo Sarônico, que é tipo o litoral ali onde está Egina e Atenas. É, tipo, forma esse golfo, né? Os atenienses derrotaram essa frota, desembarcaram em Egina e cercaram a cidade por terra e mar. Então, deu errado essa expedição do Peloponeso e Egina agora vai sofrer as consequências. Então, no meio tempo, teve um cara chamado Inaros, que ele era tipo rei do território fenício. Ele era, parece que ele era tipo um sátrapa, né? Porque ele meio que estava sob o domínio persa. Foi tipo uma revolta contra a Pérsia. Então, ele acabou avançando sobre o Egito, né? E ele pediu apoio dos atenienses. E os atenienses enviaram 200 navios, e aí tem cara que fala que foi menos, tal. Mas eles enviaram uma ajuda contra os persas, né? ah, Como se fosse meio uma oportunidade de se vingar dos persas por não terem feito paz, né? Eles estavam meio que com raiva dos persas, porque deixou os atenienses numa situação ruim, e os persas foram buscar apoio dos espartanos, mas os espartanos não, eles parece que eles aceitaram o dinheiro dos persas, né? Os persas falavam, olha, tem aqui um monte de dinheiro, será que esse dinheiro seria suficiente para, por exemplo, atacar Atenas? E os espartanos acho que pegaram o dinheiro e não atacaram, porque acharam que não era o momento, né? Então, passaram a perna ali nos persas, né? Mas, então, e Atenas acabou se dando bem a princípio, né? Mas Atenas, então, ela tá com uma parte das suas forças em Egina, né? E uma outra parte no Egito, apoiando essa rebelião. Então, Corinto, né? Você lembra que tava uma disputa de Mégara e Corinto, e Mégara se aliou a Atenas. Então eles viram essa oportunidade para atacar Mégara, porque eles falaram, bom, ou pode ser que Atenas tipo abra mão do cerco de Egina para vir defender Mégara, mas talvez não. E a gente pode tipo ficar é tipo uma oportunidade, né? Eles já estão lutando em dois lugares, um terceiro talvez eles não consigam, né, se proteger. Então realmente é um ataque, é uma situação difícil para você colocar. Você coloca Atenas numa situação difícil, né? Mas teve um cara chamado Mironides, que era um general de Atenas. Ele juntou uma força dos mais novos e dos mais velhos, né? Que seriam os que estavam ainda recebendo um treinamento militar, né? Que estavam se preparando para entrar no exército. E os veteranos que já tinham sido dispensados, estavam meio aposentados, assim. E eles foram para Megra. E quando eu li isso, eu falei, caramba, vai dar errado, né? Porque, tipo, uns caras inexperientes e uns caras que já não estão mais assim, muito, já são mais velhos, assim, falei, putz, vai dar errado, né? Mas eles perderam a primeira batalha foi indecisa, não deu para saber quem ganhou, mas na segunda eles conseguiram expulsar as forças de Corinto. As forças coríntias de Megara, eles venceram, né? E aí é bem interessante, o autor fala que tem um pedaço no
porque eles venceram, então, venceram várias batalhas no mesmo ano, né? Então ele fala assim: tem um pedaço de mármore nas paredes do Louvre. Esses pedaços eu pesquisei chamam stele, que eram tipo mármores com lista de casualidades na guerra, né? Então fala assim: ainda pode. Eu pesquisei também alguma coisa, tipo, ver se era fácil de achar, mas talvez ainda esteja no Louvre, dê para procurar. Mas esse mármore tem o nome dos homens, né? Que caíram no mesmo ano em Chipre, porque eles lutaram, acho que dos Ciprianos. Então, no Egito e na Fenícia, porque foi a revolta do Inaros, né? Na Fenícia e no Egito. Essa cidade de Hylia eu não entendi onde é. Mas Egina e Mégara, né? Porque eles estavam cercando Egina e teve a luta de Mégara, né? Contra Corinto. Então, tipo, foi tudo no mesmo ano, né? E eles venceram, acho que a maior parte, né? Então o autor fala assim: esse mármore é um sinal de tributo ao espírito de um povo livre em uma grande época. Mas ele também fala assim: e não é menos uma evidência da extensão com que os estados antigos sobretaxavam seus recursos de homens e dinheiro. Porque ele está falando assim, bom, quer dizer, eles tipo, pegavam dinheiro e os homens iam lutando em um monte de lugares, né? Quer dizer, parece que eles podiam pegar todo mundo e falar, vamos lutar, vamos você também, né? Quer dizer, o Estado podia, tipo, meio que fazer o que ele quisesse, né? Isso me lembrou de um texto do Ortega y Gasset, que é Liberalismo e Democracia, que hoje em dia a gente pensa que se fala muito em democracia liberal, né? E acaba virando a mesma coisa, mas ele lembra que essas coisas estavam separadas, né? Que os latinos, na verdade, assim, os gregos e os romanos, né? Os antigos mais clássicos, Roma nem tanto, mais a Grécia, né? Na verdade, ele fala assim que eles tinham a ideia de democracia, mas não de o Estado era o povo meio que era a autoridade por trás do Estado, né? Mas o Estado podia fazer qualquer coisa. Então ele fala que, por exemplo, as roupas eram escolhidas pelo Estado. Você não podia, tipo, inventar uma roupa. Tinha, tipo, uma lei falando como que você podia se vestir, né? Então, apesar de ser democrático. E os germânicos, eles não tinham democracia, mas tinha a ideia de franquia, de que o Estado não entrava sobre certos assuntos da vida privada, né? Então, essa questão de você ter, tipo, uma democracia, assim, autoritária, né? Me lembra um pouco isso que ele está falando também, né? De que o Estado podia usar muito os recursos dos homens e do dinheiro, né? E quase que esgotar essas possibilidades, né? Para fazer guerra em vários lugares, né? Então me lembrou isso, achei bem interessante esse paralelo, né? Então, de novo, muito obrigado, galera. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e se puder também ajudar no Tipa.ai, é muito bem-vindo. Valeu? Então até a próxima, muito obrigado.